Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês, de terça-feira, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. E se você quiser saber mais sobre o aconselhamento e o projeto, é só enviar um e-mail. Eu vou deixar um e-mail disponível para mais informações no comentário fixado, o primeiro comentário aqui do vídeo. A palavra de Deus, ela nos mostra através da figura do apóstolo Paulo, e ele era bem diferente, né? No colégio apostólico, talvez ele sim ali tivesse o conhecimento, a instrução, talvez ele sim tivesse a letra, né? Fosse alguém letrado. Porque os demais discípulos, os demais apóstolos, eram homens simples, homens pescadores, cobradores de impostos, aqui pegando os seguidores de Jesus, né? De uma forma geral, não necessariamente o colégio apostólico, mas eram pessoas simples. Então Paulo era aquele que tinha o conhecimento e tinha todo o prestígio, e ele de fato ele tinha todo o prestígio daquela época, né? Ele era cidadão romano, ou seja, ele tinha título de cidadão romano, e isso por si só era talvez um dos maiores status que se podia ter naquele período no mundo antigo, naquele período especificamente, ainda mais que a região ali da Palestina, onde ficava Israel, onde fica Israel, estava dominado pelo Império Romano. Então Paulo era cidadão romano, educado por Gamaliel, foi instruído. Se pudesse comparar Gamaliel, a gente compararia hoje a melhor universidade que tem, porque de fato ele instruiu segundo a lei Paulo, e Gamaliel era um dos mestres mais renomados da lei mosaica. Então ele foi educado por Gamaliel, cidadão romano, judeu por descendência. Então ele tinha tanto o título romano quanto o status dos judeus, né? Ele era descendente da tribo de Benjamim, né? Por isso o seu nome Saulo, que é uma derivação do nome Saul, que era o nome do rei benjamita, né? O grande herói dos benjamitas, e de Benjamim era Saul, então o nome dele era Saulo. Então judeu por descendência, educado por Gamaliel, cidadão romano, fariseu. Então, Paulo tinha todos os predicados, os status necessários ali para ser um homem, digamos, bem-sucedido naquele contexto de vida, e, no entanto, ele teve uma experiência com o Senhor. E quando ele tem uma experiência com o Senhor no caminho de Damasco, aquele conhecimento dele, o conhecimento de Jesus não vem pela razão e nem pela lógica, nem pela tradição, não vem por instrução, não vem por nada disso, vem através da revelação. No caminho indo para Damasco, ele vê uma grande luz e ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O homem gasta toda uma vida e nada descobre. Paulo, até aquele momento, tinha tido a melhor formação, o status mais, digamos, nobre da sociedade da época, a maior instrução, tinha tido tudo, só não tinha tido o conhecimento, alcançado realmente o conhecimento daquilo que era o Senhor, o sentido da vida dele, porque a vida dele ainda era uma vida vazia. O homem gasta toda uma vida e nada descobre. E o maior conhecimento que Paulo aprendeu, primeiro, foi a luz que brilhou no caminho, e segundo, foi quando Jesus se revelou falando ao coração dele. Este é o maior conhecimento que um homem pode adquirir. É o conhecimento daquilo que é eterno. É o conhecimento de quem é realmente Jesus. E não é um personagem histórico, não é alguém que está lá numa cruz com um semblante de sofrimento. Não, é alguém que ressuscitou. É um Deus que se fez carne e morreu por nós. Então, esse entendimento, e aí eu trazendo para a nossa vida, né? Porque às vezes nós chegamos na presença de Deus, entramos num processo, numa provação, Deus nos leva, ao deserto para se revelar a nós, e nós temos status de cidadão romano, ou seja, o melhor status dessa terra, não literal, de uma maneira literal, a literalidade, mas às vezes é alguém que é filho de alguém conhecido, tem uma boa cultura, tem uma boa faculdade, uma boa pós-graduação, bons cursos, morou no exterior, sabe falar vários idiomas, alguém muito inteligente, que estudou nas melhores universidades, nos melhores colégios,
tem tudo, né? De uma família conhecida na cidade, tem tudo. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, quando o Senhor se revela a nós, no caminho de Damasco, nós percebemos que nós não temos nada, que tudo que nós temos é nada, e assim é o homem distante do Senhor. Deus, ele marca um encontro conosco em algum momento da nossa vida. Existe um caminho de Damasco, existe um lugar onde o Senhor ele vai se revelar. Quer seja num leito de um hospital, quer seja num divórcio, numa separação, quer seja numa empresa que vem à falência, uma empresa sua que vem à falência, ou numa porta que se fecha de emprego. Em algum momento, Deus cria um caminho de Damasco. Em algum momento na vida do homem, Deus cria uma oportunidade, uma janela de oportunidade, onde Ele vai revelar a sua glória, a sua luz, e Ele vai falar profundamente ao coração do homem. Olha que coisa interessante, os que estavam ali com Paulo, eles não tiveram a mesma experiência. Foi uma experiência íntima de Paulo, íntima, pessoal. Eles não tiveram. Lembra um pouco Daniel, né? Quando ele está ali junto ao rio Quebar, e ele tem uma visão, e os homens que estavam com ele, seus companheiros, tiveram até algum entendimento do que estava acontecendo alguma coisa diferente, porém não viveram, não tiveram a mesma revelação, não lhes foi dado a conhecer os segredos. Porque quando Deus se revela ao homem, aquilo que Deus fala ao coração do homem, aquilo que o Senhor se revela, aquilo que o Senhor mostra, ninguém vai entender. O vizinho não vai entender, o parente não vai entender, o pastor da igreja, o irmão, a irmã, ninguém vai entender. É uma revelação, é algo que o Senhor falou ao seu coração. É uma experiência individual sua, é uma experiência intransferível, é uma experiência sua com Deus. Paulo, quando ele tem essa experiência no caminho de Damasco, ele não vai nem para Jerusalém. Depois ele fala isso, eu não fui para Jerusalém pedir autorização, ter a validação dos demais apóstolos, não. Ele já foi fazer a obra. Ele já foi para o centro do querer de Deus. Ele já foi fazer aquilo que Deus queria para a vida dele. E isso é maravilhoso. A experiência que Deus dá ao homem, ela é única. Quando o Senhor se revela a um coração duro, a um coração que está decidido a destruir aquilo que é o projeto de Deus, que está se rebelando contra aquela que é a vontade de Deus, quando Deus se revela a esse coração, é irresistível. O agir de Deus é irresistível. Paulo não tinha como resistir. Tem um momento que o Senhor fala: Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É quando o animal está sendo montado e os aguilhões ali estão ferindo ele. O domador está tentando, o montador está tentando controlar o animal, e o animal tenta lutar, recalcitrar. Lutar contra os aguilhões, contra aquilo que está prendendo ele, que está direcionando ele, que está limitando ele, e ele não consegue. E o Senhor diz: Paulo, você vai tentar agir da tua forma, você vai tentar fazer da tua maneira, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em campo, ele começa a produzir um trajeto de arrependimento, um caminho, um percurso de transformação na vida do homem. Isso é algo impossível de ser parado. Não há como um homem resistir. Duro é recalcitrar. Duro é lutar contra aquilo que é o agir de Deus. E detalhe, os aguilhões, eles controlavam, eles domavam, eles ali seguravam o ímpeto do animal, mas eles feriam. Às vezes Deus permite. E Deus permite na nossa vida, Deus permite na vida de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos. Deus permite aguilhões. Deus permite situações que nos conduz o homem, quem quer que seja, você ou alguém que você conhece, que conduz ao centro do querer dele. E Deus manda dizer que assim como Paulo teve que se dobrar ao querer do Senhor, Deus vai dobrar. Seja eu, seja você, seja quem Ele quiser. Alguém que está dentro da sua casa, alguém que foi embora, Deus vai dobrar. Porque no final, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. No final, o que vai prevalecer são os planos de Deus.
O projeto de Paulo morreu naquele dia, no caminho de Damasco. E o projeto de Deus para Paulo, naquele dia nasceu. Deus vai fazer da mesma forma na sua vida. Creia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.